bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, mas se você já acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu tô morando aqui em Amsterdã e aproveitando essa época que eu tô aqui para contar para você como que é cada uma das estações na cidade. Eu sei que Amsterdã é uma cidade que muita gente busca para principalmente turistar, muita gente que assiste o canal também vem morar aqui e encontra os meus vídeos porque tá pensando em se mudar para Holanda e tudo mais. Então sejam todas e todas muito bem-vindas aqui. Mas como eu tava dizendo, no final de cada estação eu posto um vídeo falando um pouco de como que foi a estação passada. A gente já teve um vídeo de outono em Amsterdã e um vídeo de inverno, e como a primavera acabou de acabar, nesse vídeo você vai saber tudo sobre a primavera na cidade, eventos que rolam, temperatura, como se vestir e muito mais. Já posso falar que essa é a melhor época para ver a cidade bem colorida e florida. Se prepara porque você vai amar cada detalhe. E também se prepara porque para viajar para Amsterdã ou qualquer outro lugar do mundo, você precisa do seu seguro viagem, tá? Não esquece, seguro viagem é uma daquelas coisas que precisam ser prioridade no seu checklist de viagem internacional. E no Melhor Seguro você compara as melhores seguradoras do mercado em um só lugar. São várias opções de seguro viagem para você escolher o que melhor se encaixa para você e para o seu orçamento. Com o Melhor Seguro você vai estar coberta em qualquer situação, desde uma gripe até uma bagagem extraviada. Assim você pode curtir cada momento da sua viagem sem se preocupar com os perrengues que podem aparecer pelo caminho. Viajar tranquilo é fundamental, né? Então aproveita e usa o link que tá aqui na descrição para comprar hoje mesmo o seu seguro viagem com o Melhor Seguro. Bom, a primavera começou lá em 21 de março, mas desde assim a segunda semana de março a gente já teve dias mais ensolarados e temperaturas não tão baixas. No dia 22 de março, inclusive, a gente teve a temperatura mais alta do ano até aquele momento, que foi de 20 graus. E eu fiz a festa, gravei até um vlog indo pro parque, aproveitando, colocando uma blusinha curta, só uma camisa por cima. Foi assim, sensacional. E a primavera termina em 20 de junho. Então, 21 de março a 20 de junho. Para você entender as temperaturas durante esses meses por aqui, vamos lá mês a mês. Em março é de 6 graus pela manhã, chegando até 15, 16 graus ao longo do dia. Essa é uma média, tá? Porque tem sim alguns dias, como eu comentei agora, que pode fazer 18, 20, 22 graus, mas são dias isolados ali, principalmente nesse mês de março, não é tão comum. Em abril eu posso dizer que é bem parecido com março ainda, mas em maio aí a gente já consegue ver uma diferença nas temperaturas, elas vão subindo um pouco mais. Esse ano em maio a gente teve uma média de temperaturas entre 13 e 16 graus, mais ou menos. Claro que com alguns dias, né, de um pouco mais quente, outros um pouco mais frio. E aí foi mesmo em junho que aí as temperaturas aumentaram um pouco, chegando sempre a 18, 20 graus na maioria dos dias. O começo de junho foi bem chuvoso, inclusive eu não tava aqui, tava no Japão. Se você ainda não viu os vlogs, estão maravilhosos. Mas eu fui vendo pelas que as minhas amigas foram postando e tal, e aí no comecinho de junho tava um pouco mais chuvoso, assim como o ano passado, quando eu estava aqui em junho também. Eu lembro que o começo do mês foi bem chuvoso. Mas lá pelo meio de junho, quando eu já estava de volta para a viagem, a gente teve dias muito quentes, temperatura marcando aí 28, 30 graus pro meio final de junho, mas sempre assim em dias específicos, não é a semana toda. É comum que um dia dê 28, 30 graus e no outro a máxima seja de 22. Além disso, é na primavera que a gente começa a finalmente ter mais luz no dia, e isso faz toda a diferença. Para mim, não é nem a temperatura que afeta o meu humor e o meu dia a dia, mas a falta de luz, a falta de sol. E na primavera, os dias começam a ser mais longos. Lá no final de março, o sol acaba nascendo pelas 6h30, 6h40 da manhã e se põe perto das 8 da noite. Abril, pelas 7 da manhã, e se põe 8, 8h15. E aí vem maio e o sol começa a nascer pelas 6 da manhã e se pôr 8h30, perto das 9. E aí junho, amigas, é 5h30 da manhã, o sol já tá quase lá em cima, uma coisa doida. O pôr do sol vai ser perto das 10, 10h10, 10h15 da noite.
Tem que ver no verão. Por conta disso, da luz do dia ser bem mais longa, dos dias não serem tão frios, as temperaturas estarem mais agradáveis, você vai ver um Amsterdã completamente diferente se comparado aos meses de outono e inverno. É na primavera que não só as flores florescem, mas as pessoas ficam muito mais felizes, as casinhas próximas ao canal, todo mundo bota uma cadeira para fora para pegar um sol em dia de sol, as pessoas tomam banho no canal, não aqueles no meio da cidade, mas ao redor de Amsterdã é muito comum as pessoas irem pro lago, pros canais para tomar banho. Você começa a ver mais eventos na parte de fora, né, nos outdoor events. É o momento de começar a fazer piquenique no parque, tem muito parque, o povo vai pro parque, faz topless, pega sol, assim, é uma outra vibe, a cidade fica realmente muito mais feliz, muito mais alegre. Mas tem algumas coisinhas que acontecem especificamente em momentos da primavera, como por exemplo as cerejeiras, por isso que eu acho importante trazer essas informações bem pontuais para vocês entenderem. Se você quer vir para Amsterdã para ver especificamente alguma coisa das que eu vou falar agora, fica ligado nessas datas. Entre a penúltima semana de março até mais ou menos a primeira semana de abril é possível ver cerejeiras por vários pontos da cidade, em pátio de alguns museus, em algumas ruas específicas aqui de Amsterdã e principalmente no Blossom Park, que fica em Amstelveen, tipo uma cidade bem próxima de Amsterdã, cerca de meia horinha do centro, e que lá tem muitas cerejeiras. Eu inclusive fui para gravar para vocês e mostrar, é realmente lindo, mas é só nesse momento específico do ano mesmo. Eu lembro que eu fui na primeira semana de abril e elas estavam belíssimas, inclusive todas as cerejeiras só estão plantadas lá porque esse foi um presente do Japão, então é bem legal todos os anos ir lá conferir as cerejeiras porque é realmente muito bonito. Logo depois das cerejeiras, é claro, tem a época das tulipas, a flor pela qual a Holanda é super conhecida mundialmente e é ali uma época do ano em que você vai ver a cidade bem mais cheia, as coisas bem mais caras, hotéis triplicando o preço, mas é tão bonito. O que mais atrai e chama a atenção dos turistas que vêm para Amsterdã nessa época é para visitar o Keukenhof, o maior jardim de tulipas do mundo. Eu visitei pela primeira vez esse ano, fui lá e fiz fotos belíssimas com o Douglas. Fica aqui inclusive como uma dica para você que tá vindo para Amsterdã na época de primavera, guardar essas memórias com um fotógrafo profissional é muito legal. A gente fez fotos tanto nas cerejeiras quanto nas tulipas e foi assim uma experiência incrível. Eu guardo essas fotos com muito carinho. Você pode falar com ele através do Instagram dele para marcar um ensaio fotográfico também. Você, o seu namorado, você e a sua família. Tenho certeza que vocês vão amar e é ali uma recordação que fica pra sempre, né? Eu fui no dia 16 de abril, tava muito bonito, as tulipas estavam todas já mais desabrochadas. Eu sei que ali uns 3, 4 dias depois do que eu fui, elas estavam ainda mais bonitas, porque assim, são muitas estilos e tipos de tulipas. Eu achei que existisse um só e a gente vai lá e vê a tulipa que a gente pensa quando a gente pensa em tulipa. Mas não, tinha tulipa grande, pequena, de diversas cores, texturas, então cada uma delas tem ali um tempo específico para desabrochar e aí conforme o período que você vai do mês de abril, aí você vai ver o jardim mais florido ou menos florido. Eu vi, por exemplo, muitas pessoas que foram logo no começo, assim que o Keukenhof abriu, e que aí não tinha muitas tulipas floridas, desabrochadas, só tava lá, tipo, sabe, elas fechadinhas ainda, esperando um pouco mais de calor para desabrochar. Esse ano o Keukenhof abriu em 20 de março até 11 de maio, mas, ao meu ver, ali, meados de abril, a partir do dia 15 de abril, é o melhor momento para você visitar. E também não deixa muito pro final, tipo, lá em maio, porque aí as flores elas já estão bem mais murchas, principalmente com o calor excessivo que deu ali no final de abril. Teve um dia que deu assim um calorzão e muitos campos tiveram que cortar até as tulipas com uma certa antecedência, acho que uma semana antes do que eles estavam prevendo, porque senão o calor ia matar todas as flores. A minha dica, se der pra ir ali pelo dia 20, 22 de abril, mais ou menos, eu acho que é o melhor momento para visitar o Keukenhof. Lembrando que aos finais de semana tem muito mais gente do que durante a semana e você pode
ir cedinho pela manhã ou no final da tarde para evitar grandes multidões. Precisa de ingresso para visitar o Keukenhof, você pode comprar na hora, caso, por exemplo, você vá de carro até lá, mas eu recomendo comprar já com um transporte que saia do centro de Amsterdã e te leve até lá, afinal de contas não fica dentro da cidade. E eu compro esse ingresso pelo Get Your Guide, eu posso deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir, caso você também esteja pensando em visitar a cidade nessa época e visitar o Keukenhof também. Um outro lugar que eu fui para ver tulipas foi o Tulip Barn, que é uma vibe bem diferente do Keukenhof, porque o Keukenhof é realmente um jardim, então você meio que anda e vê vários canteiros de tulipas. É um parque grande, é um parque sim, muito bonito, tem moinhos, tem estufa, é muito bonito mesmo, mas o Tulip Barn é realmente os campos de tulipas, sabe, assim, no meio do nada, o que é muito legal caso você queira ter essa sensação de andar pelos campos de tulipa, fazer umas fotos assim nos campos, é muito bacana. Eles também têm algumas coisas lá, tipo esculturas, murais e tal, pra te ajudar a fazer algumas fotos mais diferentonas. E eu fui um dia, se não me engano, foi 21 de abril ou 22 de abril, e tava chovendo pela manhã, mas depois o clima foi melhorando. Não tava muito cheio, acho que eu tive sorte, porque como tava uma chuvinha, assim, as pessoas deixam pra ir nos dias mais bonitos, né? Eu comprei o ingresso na hora, mas também tem como comprar no Get Your Guide com o transporte saindo de Amsterdã. Eu lembro que eu comprei o ingresso na hora e não pelo Get Your Guide, porque um amigo nosso foi com a gente, ele tem carro e ele nos levou até lá. Mas tentar ir até lá de transporte público é perrengue, porque aí tem que andar muito, você para no último ponto e anda mais, sei lá, 20 minutos, meia hora, é meio perrengue. Então melhor comprar tours que estejam saindo de Amsterdã até cada um desses lugares que eu mencionei. E ainda em abril tem outros eventos bem legais que acontecem todos os anos, como por exemplo, no dia 1º a 3 de abril, acontece aqui na cidade de Amsterdã o Festival de Tulipas, que nada mais é um grande momento em que mais de 70 pontos pela cidade colocam tulipas nos seus canteiros, não são campos e tal, mas são os melhores dias para você ver a cidade bem colorida, bem florida, e caso você não vá fazer esses passeios para outros campos próximos, você consegue ver bastante tulipas aqui em Amsterdã. Em canteiros públicos, como eu falei, em jardins de museus, em jardins de parques. Esse festival de tulipas tem um site oficial onde você consegue ver certinho quais são os pontos que você pode encontrar tulipas aqui pela cidade, então é até legal de repente fazer uma rota passando por vários desses pontos, se você estiver por aqui entre o dia 1º e 3 de abril. Outro evento muito legal que eu não consegui esse ano porque eu tava viajando, mas ano que vem eu quero tentar ir, é o Festival de Café de Amsterdã. Esse ano aconteceu do dia 3 a 5 de abril e, como o nome já diz, é um grande evento que você paga um ticket, inclusive tem o site oficial, eu vou deixar todos esses links na descrição para vocês darem uma olhada, você pode comprar o ticket através do site oficial. E esse evento acontece lá no Nord, Amsterdã Nord, dentro de um galpão, tem várias marcas, não só de grãos de café, produtores de café, mas também de acessórios, de cafeteiras, de prensas, coadores, etc., xícaras, tudo que você possa imaginar relacionado a café acontece, você pode encontrar nesse festival. E é muito legal, caso você goste de café e esteja aqui nessa época, por que não? Outro evento também que acontece em Amsterdã Nord, assim como o Festival de Café, é o DGTL Amsterdã, que é um festival de música eletrônica. Amsterdã é bem forte nessa cena de música eletrônica, assim, vários DJs, várias músicas que a gente conhece são de DJs holandeses, é uma coisa bem doida, eu só descobri quando me mudei pra cá. Mas basicamente esse festival começou aqui em Amsterdã em 2013 e hoje já tem vários festivais desse festival em cidades diferentes, então Paris, Lisboa, Londres e tal. E todos os anos acontece no mês de abril aqui em Amsterdã, lá no norte, como eu comentei, que é aquela área da cidade onde você pega a balsa e atravessa de graça. E lá no NSDM, ou NSDM, eu acho que é assim que fala, tem grandes galpões lá e tal. É lá que acontece o festival, que reúne DJs da cena atual, assim, durante 3 dias. Costuma ser sempre num final de semana. E se você gosta de música eletrônica, pode ser um evento legal pra você ir. No site oficial tem
tem mais informações e também já a data do evento do ano que vem. Abril é cheio de coisa, mas não tem como eu terminar este mês sem falar, é claro, do aniversário do rei. Se você não sabe, a Holanda, ela ainda tem monarquia, o rei não faz muita coisa, né? Ele meio que obedece o primeiro-ministro, mas ele tá lá, ainda tem a família real e tal. E o aniversário dele é no dia 26 de abril. Então, se você estiver aqui pela cidade já na última semana de abril, você vai ver a cidade bem laranja, todo lugar bem decorado por conta do dia do rei. O aniversário do rei é dia 27 de abril, mas esse ano foi celebrado no dia 26, porque dia 27 era um domingo. E sempre que o aniversário do rei cai no domingo, eles colocam pro sábado, porque daí domingo a galera tem como descansar, porque basicamente é quase como se fosse o carnaval para nós do Brasil. As ruas ficam cheias, os canais ficam cheios de barco, as pessoas, elas podem beber na rua, elas podem, inclusive o único dia do ano em que as pessoas podem vender as suas coisas nas calçadas. Então você vai andando por Amsterdã e vendo tudo que as pessoas estão vendendo, sabe assim, venda de garagem, assim, parece um grande brechó a céu aberto. E a festa já começa um dia antes, então no dia 25, na sexta-feira à noite, já começou o esquenta pro aniversário do rei. É uma grande festa, talvez a maior aqui da Holanda, e acontece não só em Amsterdã, mas nas maiores cidades da Holanda. O país todo fica laranja. Esse ano a gente foi fazer um passeio com a Heineken no barco, e aí foi muito legal curtir o aniversário do rei diretamente dos canais de Amsterdã. Eu acho que inclusive essa é uma dica bem legal, se você estiver se programando para vir para Amsterdã e participar do aniversário do rei aqui, tenta com antecedência reservar, pode ser pelo Museu da Heineken ou por alguma outra empresa, um espaço ou um barco para você e seus amigos aproveitarem esse dia, porque eu acho que ver a festa do canal é muito divertida. Agora, em maio, saindo de abril, acontece a Semana de Arte de Amsterdã. Na verdade, não é uma semana, são 6 dias, mas onde 70 locais ao redor da cidade recebem pequenas exposições ou até grandes exposições de artistas que estão entrando na cena da arte agora, em galerias de arte ou até em alguns museus menores. É um evento muito bacana caso você seja estudante de artes ou só um aspirante de artista, para conhecer novos movimentos, novas exposições, novos artistas e também de repente fazer um networking, né? Eu tenho uma amiga que inclusive trabalhou voluntariamente nessa semana de arte, nesse evento aqui esse ano, e ela adorou. Ela gosta muito, né, desse nicho e disse que foi muito legal, foi um aprendizado muito bacana. Então, se você até mora em Amsterdã, fica aí a dica, você pode se candidatar para também ser voluntário, caso você tenha alguma formação relacionada à arte. Acho que pode ser uma oportunidade muito legal. Eu adoro, eu não estava aqui nessa época, eu estava viajando, mas de repente em 2026 estarei lá conferindo algumas exposições diferentes. Tem também um site oficial da Semana de Arte de Amsterdã com mais informações, se você também quiser se voluntariar, é tudo pelo site. E eu juro que eu já tô terminando de falar sobre os eventos da primavera, porque tem muita coisa realmente acontecendo, as pessoas ficaram trancafiadas quase que o inverno inteiro, então na primavera, tipo... Isso que eu só tô trazendo os maiores, tá? Porque tem muitos outros eventos acontecendo nessa época. Em junho, começo de junho, acontece o Red Light Jazz Festival, que, como o nome já diz, é um festival de jazz aqui em Amsterdã, onde durante 3 dias vários músicos de jazz, não só aqui do país, como do mundo todo, se apresentam em diferentes bares, clubes e restaurantes pela cidade. No site dá pra ver um pouco mais da vibe e até vídeos de eventos anteriores e também o calendário, né, onde cada banda vai se apresentar em cada um dos dias e já conferir como que vai ser no próximo ano. Esse ano aconteceu do dia 6 ao dia 8 de junho. Agora vamos pro tópico complicado, eu diria, principalmente na primavera, porque no outono e no inverno eu conseguia exatamente falar pra vocês, olha, se veste assim, se veste assado e tal. Agora, nesses dias de primavera, principalmente no começo da primavera, é meio que eu preciso sair com um casaco, nem que seja na mão, porque eu não confio no clima holandês. A Holanda me fez desconfiar de tudo e de todos e principalmente do clima dela. No começo da primavera você ainda vai pegar dias bem frios e aí depois vai ter um dia mais quente e assim vai. Eu trouxe alguns clipes de alguns vlogs que inclusive estão postados aqui no canal. Se você é nova por aqui, já se inscreve. Eu sempre faço vlogs passeando pela cidade, visitando lugares diferentes, mostrando a temperatura, mostrando os meus looks conforme eu vou vivendo, e aí você consegue ter uma noção bem legal sobre as temperaturas daqui. Mas eu
eu já juntei alguns takes desses vlogs. Por exemplo, nesse dia aí, era final de março e eu estava com um suéter, uma calça quentinha, com meia até quase o joelho para me sentir quente. Por cima eu ainda botei mais um casaquinho. Isso era começo de primavera, em tese. Aí uma semana depois eu fui pro parque, fiquei só de camisa e camiseta, porque tava dando 20 graus e eu ainda levei um outro casaco na mão, mas só levei na mão porque eu tava suando. E nessa época ainda, vale dizer, as pessoas elas ainda não sabem se já pode desligar o aquecedor ou não, então você vai entrando nos lugares, eles ainda estão com o aquecedor ligado, mesmo que esteja 20 graus, porque eles pensam, não vou desligar porque amanhã vai voltar a ter 15 graus, 12 graus, então é um pouco complicado. Eu acho que a mala de primavera para visitar Amsterdã é a mais complicada que você vai fazer, porque você tem que ter roupas tanto para 6, 8 graus, quanto para 20, 22. Já nesse outro dia, eu coloquei uma blusa de manga longa, depois um colete com uma gola, depois mais um casaquinho um pouco mais fino por cima. Ainda assim, tava usando minha segunda pele na parte de baixo, a calça. Isso era 10 de abril. Já no final de abril, né, no dia do rei, eu fiz esse vlog e eu mostrei que eu tava indo de camiseta com um blazer por cima, uma calça jeans. Então eu diria ali que até abril, começo de maio, sempre com calça, porque vai ficar friozinho em algum momento e leva um casaquinho junto com você, just in case. Aí no começo de maio, tipo assim, uma semana e meia depois do dia do rei, eu tava indo pro lago pegar sol com uma amiga, botei um biquíni, entendeu? Botei uma sainha, eu tava só de camiseta e saia longa por baixo, tava com biquíni, fui pro lago, peguei um solzinho. Na mesma semana eu fui pra praia com as minhas amigas, a Holanda aqui tem algumas praias e tem uma meia hora de Amsterdã, que é Zandvoort, e lá eu coloquei um vestidinho longo, bem soltinho, biquíni, fui de Havaianas e peguei um sol, fui pra praia, começo de maio. Aí no final de maio a gente tem aí um outro look, onde eu escolhi colocar uma camiseta, de novo um casaco que ele é tipo mais grossinho assim, mas ainda é, sabe, tipo um suede, ele não deixa passar vento, porque venta bastante aqui. Fui de calça novamente, então assim, primavera não é um momento que você vai usar muitos vestidos, muitas saias, é mais um momento que você vai usar calças com camiseta e algum casaquinho por cima, às vezes até jogando uma lãzinha, dependendo da temperatura que começa o dia, porque vai ser, sabe aquela temperatura que quando começa o dia tá 8 graus, aí conforme você vai ficando, turistando o dia todo, vai ficando calor, aí você vai andando, entrando nos lugares e tal, aí você tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, é meio que isso. Outras coisas também que eu gosto de fazer nessa época do ano é piquenique no parque, eu gosto de tomar sorvete, todo mundo aqui faz fila na frente da sorveteria quando tem um dia de sol e mais ou menos calor, porque a gente tem que aproveitar. Acho muito legal eventos que eles fazem de cinema ao ar livre, feiras de rua, brechós. Amo tomar um matcha ou um cafezinho gelado. Pra mim, esse é o momento que tudo começa a florescer, as pessoas estão mais felizes, dá vontade de ir mais vezes pra rua, trabalhar de um café com a vista de um canal. Eu adoro. Se você quiser saber como que tá sendo o verão de Amsterdã, verão holandês deste ano, fica aqui no canal, não deixa de se inscrever, deixa o like nesse vídeo, porque daqui a alguns meses eu volto pra falar desse verão holandês, que aí a gente vai fechar a nossa série de vídeos das 4 estações em Amsterdã. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta um emoji de flor, a sua flor preferida, seu emoji de flor preferido, ou então uma tulipinha, em comemoração à primavera em Amsterdã. Não esquece de se inscrever no canal, como eu comentei, e de também garantir o teu seguro no Melhor Seguro. O link tá aqui na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!